Pessoal, vamos agora trabalhar com funções e programação funcional. Então, vou criar uma outra pastinha aqui, chamar de funções. Vou começar aqui com funções 1.js, que nós vamos começar então com um tipo de declaração de função, vamos dizer assim, mais básica, mais tradicional, tá? Que é utilizando a palavra-chave function, você definindo um nome para sua função, então eu vou chamar aqui de soma, tá? Você passando os argumentos para sua função, então eu vou chamar de num e num2, certo? Eu fazendo a operação aqui dentro e retornando esta operação, né? Então posso até criar uma variável aqui, const resultado igual num1 mais num2, tá? E aí eu vou dar o return no resultado, então return resultado, ok? E aqui embaixo eu posso invocar essa função, eu esquecendo do log de novo, chamando a função soma, passando 10 e 15, né? E ela vai me retornar o resultado, vou imprimir esse resultado aqui na tela, tá? Então, deixa eu só mudar aqui para funções, vou dar o node, funções 1.js, e nós temos aqui o resultado, que é 25, que é o resultado da soma de 10 e 15, ok? Bom, além deste tipo de função que a gente está declarando, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou chamar de função, opa, esqueci do comentário, função nomeada, tá? E aqui o comentário é igual ao do JavaScript, tá? E caso você queira, não saiba que tipo de comentário você deva fazer, Ctrl barra, ele já comenta a linha para você na específica linguagem que você está utilizando, tá ok? Bom, esse aqui é um tipo de função que é chamada de função nomeada. Criei a função, dei o nome para esta função, tá? E estou invocando esta função pelo nome. Eu posso criar também funções não nomeadas, tá? Então, function, tá? Vai vir alguma coisa aqui, eu posso passar aqui os parâmetros num 2, certo? Eu vou dar aqui o return num menos num 2, ok? Mas fazendo dessa forma, né, ele está até colocando uma pequena observação para mim, tá? Eu não, como que eu vou invocar esta função depois, tá? Aqui, como nós temos funções de alta ordem, eu posso criar uma variável, tipo subtracão, tá? E receber ou atribuir uma função a essa variável, tá? Então, posso fazer dessa forma, ter uma função não nomeada, só que, de certa forma, para eu me referenciar a essa função, eu estou atribuindo uma função a uma variável. Então, aqui a gente já começa com o conceito de programação funcional também, tá? Estou atribuindo uma função a uma variável. Isso é variável, inclusive, eu posso passar com argumentos de outras funções, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. E agora, eu posso colocar aqui um console.log, chamar o subtracão, certo? E aí passar 10 e 5. E vamos ver qual que é o resultado. O resultado aqui deu 5. Resultado de 10 menos 5. Tudo bem? Então, eu posso fazer a declaração dessa forma, tá? Eu vou colocar aqui de função não nomeada, mas aí eu atribuo ela a uma variável, tá? É comum fazer, não é incomum, vamos dizer assim, fazer dessa forma também, tá? Por fim, como é muito comum, tá, a criação de funções dentro do JavaScript, tá, nós temos um facilitador de criação de funções aqui, que é o arrow function, tá? Vale ressaltar o que eu esqueci uma coisa. Em algumas situações, tá, eu não preciso atribuir essa função nomeada de fato a uma variável, porque eu quero passar como argumento, por exemplo, uma função, eu já posso criar no próprio argumento. Tá? Então, não necessariamente a gente sempre precisa atribuir um identificador, tá ok? Bom, voltando aqui para o arrow function, tá? É uma facilidade para a gente criar funções, tá? Então, ao invés de eu declarar lá o function, parâmetros, abre chave, retorna e etc, eu consigo fazer funções bem rápidas com o arrow function. Por exemplo, se eu quiser criar uma função para multiplicar, tá? Então, vou colocar aqui o const multiplicação, tá? É igual, aí eu posso fazer o seguinte, tá? A arrow function, a sintaxe, vamos dizer, padrão dela, é os parâmetros aqui que eu posso definir entre parênteses, porém, se for um único parâmetro, eu não preciso dos parênteses, tá? Eu sempre costumo fazer com parênteses, mas não precisa usar os parênteses quando eu tiver um único parâmetro. Se eu tiver dois ou mais parâmetros, eu preciso dos parênteses, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um 1 e um 2,
eu preciso dos parênteses. E aí, vai vir o símbolo da arrow aqui, da flechinha, né? Por isso que é chamada de arrow function. E na frente vai vir o processamento que eu quero, tá? Se eu só tiver uma única instrução e for retornar o valor daquela instrução, eu posso colocar direto aqui na frente, tá? A instrução e o resultado dessa instrução já vai ser retornado, tá? Por essa arrow function. Bem, então multiplicação, vou passar no 1, no 2. O que ele vai me retornar? No 1 vezes no 2, certo? Esta é uma das possibilidades. Então, vou colocar aqui, ó, multiplicação. Certo? Vou compilar. Compilar a mania, vou executar. E aqui eu tenho 50, que é 10 vezes 5, certo? Então, essa expressão aqui que eu utilizei, né? Essa instrução aqui que eu utilizei de multiplicação já foi retornada na arrow function. Isso porque eu só tenho uma única instrução, certo? Se por acaso eu tiver mais de uma instrução, tá? Então, vou colocar aqui arrow function 2. Tá? Vou colocar aqui const divisão, tá? Vai ser igual no 1 vezes no 2, certo? Só que aqui na divisão eu quero verificar se o num 2, por exemplo, ele é diferente de 0, tá? Então eu vou ter que fazer um if, esse passado if, aí sim eu vou retornar essa instrução, certo? Bom, então nesse caso, tá? Como eu tenho mais de uma instrução, eu posso utilizar o bloco de instruções dado aqui pelas chaves, tá? E aí eu posso fazer um if, né? If, não, depois nós teremos uma aula só sobre if, né? Mas enfim, 2 maior que 0, tá? Aí então eu vou dar um return, return num barra 2, else eu vou dar return 0, nós vamos ver o tratamento de exceção depois, caso você queira lançar uma exceção no lugar, tá? Então, feito isso, ó, tem uma arrow function, só que aqui eu não economizei tanto espaço assim, tá, gente? Mas, enfim, declarei a função com a arrow. Aqui eu tenho mais de uma instrução, então eu coloquei aqui as chaves e coloquei a declaração, né, todos os meus processos, todos os meus passos dentro das chaves. Compilando novamente, tá? Aí eu esqueci de invocar, então pera lá. Vou colocar aqui divisão. Tá? No de funções 1, temos o resultado aqui de 2, que é o resultado da divisão do 10 e do 5, certo? Bom, pessoal, além disso, tá? Eu vou criar um funções 2 aqui, para passar mais algumas coisas a respeito de funções para vocês, tá? Que é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função, function, vou chamar de nfunction aqui, qualquer, função qualquer. Essa função qualquer está recebendo o arg1, está recebendo o arg2, está recebendo o arg3, por exemplo. Dentro dessa função qualquer, a única coisa que eu vou fazer dentro dela é dar uns consoles para ver os valores dos argumentos, tá? Então, eu vou dar um console log, vou colocar aqui arg1 e o arg1, tá? Console log para o 2 e para o 3, então 2, 3, 2 e 3, tá? E aqui eu vou chamar essa função qualquer e vou passar argumentos para essa função, tá? Bom, vamos fazer um primeiro teste aqui, vou colocar Rafael 000, só para padronizar aqui, 25, ok? Vou chamar agora esse programa aí que a gente fez, Node, funções 2, JS, epa, criei errado aqui, esqueci do log, para variar, log, que eu estou acostumado com print, que vai direto, né? Console log, ok, temos aqui o arg1, arg2 e o arg3, só que aqui no Java ele tem algo bastante interessante aqui que a gente pode fazer, que se eu deixar de passar um argumento, tá, vai funcionar essa chamada de função. Então, se eu chamar função 2, ele ainda continua funcionando aqui com o Rafael e o 000, que foram os dois primeiros argumentos que eu passei. E se não tiver argumento suficiente, né, os demais argumentos,
ele vai colocando como undefined, certo? Então, meu arg3 aqui virou undefined. Se eu tivesse arg4 undefined, arg5 undefined e assim por diante. E eu também posso passar, tá, mais argumentos que a minha função contém. Então, vou colocar aqui, vou voltar um 25. Aqui vou colocar um ager@i, tá? Agora eu tenho 4 argumentos, mas minha função só foi definida para 3, certo? Então posso colocar null de funções. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai atribuir o primeiro valor ao primeiro argumento, segundo valor ao segundo argumento, terceiro valor ao terceiro argumento, e os demais ele simplesmente, vamos dizer assim, ignora aí, tá? Então a gente pode fazer isso. E uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, tá? É uma função qualquer variável, tá? E aqui, como se eu tiver um número variável de argumentos, tá? A gente pode colocar aqui os 3 pontinhos, tá? Chamar de valores ou chamar de argumentos, tá? E o que vai acontecer com esses argumentos? Vou colocar aqui, ó, console.log argumentos, deixa eu colocar aqui como argumentos, tá? Agora eu vou chamar aqui o qualquer variável, aqui eu vou passar 1 e 2, tá? Aqui vai ser o qualquer variável 1, 2, 3 e 4. Vou chamar aqui meu null de funções, tá? Então, ó, imprimiu 1, 2, 1, 2, 3 e 4 e perceba que ele está naquele formato de lista que a gente tinha visto anteriormente, né? Ou de array, como vocês preferirem, tá? É mais adequada aqui a nomenclatura de lista, tá? Pelo tipo da estrutura de dados que ele é. Então, nós temos aqui, ele automaticamente já transforma esses argumentos aqui em lista, certo? Então, virou uma lista com 2 posições, uma lista com 3 posições, tá? Caso vocês queiram processar, né? Se a gente colocar aqui argumentos ponto, tá? Eu tenho aqui o length, que é o tamanho da minha lista, e a gente pode fazer um for aqui percorrendo cada elemento da lista, mas eu vou deixar esse processamento de lista aqui para depois, tá? Então, por enquanto, vai virar só o console.log argumentos, tá? E eu posso combinar ambos aqui, tá? Eu posso ter function, qualquer variável, eu posso ter arg1, arg2 e resto, tá? Só que o resto eu coloco com 3 pontinhos. Então, vou colocar aqui qualquer variável 2, tá? E aí eu vou colocar o console.log arg1. Deixa eu copiar esse daqui que vai mais rápido. arg1, arg2 e aqui vai ser o resto. E aqui nós temos o resto também, tá? Ou de funções 2. Opa, esqueci de chamar, né, meu querido? Tá? Então, qualquer variável 2, chamar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E aqui nós temos aqui, ó, arg1, 1, que é o primeiro elemento, arg2, 2, e o restante, tá? Ele atribuiu aqui ao resto, tá? Mesma coisa aqui, ó, 1, 2, o restante virou o resto. Então, nós podemos, vamos dizer assim, complementar ou mixar aí os atributos fixos, né, com atributos variáveis também. Tudo bem? Bom, vamos a mais uma parte aqui das nossas funções. Vou chamar de funções 3.js. Deixa eu só colocar dentro das funções aqui. Tá? E agora vamos à programação funcional. Tá? Na programação funcional, eu posso passar aqui funções como argumento de outras funções, isso pensando de maneira bem sumarizada, tá? Posso atribuir funções a variáveis, tá? E isso é muito comum, tá? Dentro da programação orientada a objetos, tá? Então, eu vou começar com um exemplo bastante simples, tá? Eu vou criar uma function aqui, que eu vou chamar de operação, certo? Essa operação, ela vai receber como argumento uma função, certo? Que vai fazer a minha operação matemática, vai receber o número 1 e o número 2, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta função ao número 1, ao número 2 e vou retorne o seu valor, certo? Então, coloquei aqui operação, ó, recebi uma função como argumento, essa função eu estou usando aqui, ó, certo? Estou invocando essa função que eu recebi como argumento,
e passando como argumento desta função os outros dois argumentos que eu recebi aqui, certo? No 1 e no 2. E aí eu vou criar outras funções aqui, tá? E aí pode ser qualquer uma daquelas formas, ou com arrow function, função não nomeada, atribuindo a variável, que a gente viu anteriormente, tá? Mas eu vou criar aqui, por exemplo, uma soma no 1, no 2, certo? Ela vai return no 1 e no 2, tá? E aí, só para mudar um pouco, eu vou criar uma arrow function aqui, const subtração igual no 1 menos no 2, tá? E agora, tá? Só para mostrar esta potência da programação funcional, pelo menos introduzir, tá? Eu vou chamar aqui o console log. E aí eu vou chamar a operação, tá? O primeiro argumento da operação, eu espero que seja uma função, tá? Não tipada, mas eu espero que seja uma função. E aí eu vou passar a soma, certo? Ó, passando só a soma, ó, soma o identificador da função, tá? E aí eu vou passar o valor 10 e 5, tá? E na outra chamada, a operação, eu vou passar a subtração 10 e 5, tá? Agora vamos ver qual é o resultado disso. Então, node funções 3.js, opa, no 1 is not defined, vamos ver, esqueci aqui, no 1, no 2, perdão, tá? Temos aqui o 5 e o 5, certo? Ainda está um clear aqui que para apagar os meus erros, tá? Nossa, gente, até a soma eu errei, coloquei no 1,12, eu tô meio biruta, tá, gente? Ó, 15 e 5, agora sim, tá? 15 e 5. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Passei operação, chamei operação, operação recebe uma função, essa função, ora foi a soma, no caso do primeiro caso. Ó. Então, é como se ele estivesse trocando essa função por soma. Se eu trocar essa função por soma, é como se eu estivesse invocando exatamente essa função, certo? Então, só que aqui o que eu fiz, em vez de invocar direto, eu deixei essa operação flexível, vamos assim dizer, e eu estou passando a função que eu quero fazer a operação como argumento aqui, certo? E a subtração é a mesma coisa, tá? Passei a subtração como argumento, é a mesma coisa que eu estivesse substituindo essa função por subtração, tá? E aí, tá? Como se eu tivesse invocado direto esta subtração passando no 1 e no 2, beleza? Bom, então aqui é a programação funcional na qual eu estou passando, vou colocar aqui, passando funções como argumentos, tá? E aí você pode estar se imaginando, né? Falar, não faz o mínimo de sentido esta programação funcional nesse momento, porque em vez de você chamar a operação, passa soma, passa 10, passa 5 e etc., eu poderia ter vindo aqui e simplesmente ter chamado o soma direto, né? Na verdade não era assim, chamado soma, passado os argumentos diretamente e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá, opa. Calma aí aqui. Deu um errinho aqui, escapou um Szinho, tá? E o resultado vai ser exatamente o mesmo, certo? Então, por que você fez a operação, chamou soma e etc? Eu fiz esse exemplo bastante de brincadeira aqui, tá? Para ilustrar o fato da gente poder passar a função como argumento de outra função. E isso vai ser muito útil em várias situações aqui do JavaScript, tá? Porque o JavaScript ele tem uma pegada bastante forte em programação funcional e um negócio chamado de funções callback, tá? Vou colocar aqui callback functions, tá? O que são funções callback? São funções, tá? Que elas vão chamar automaticamente outras funções. Ai, mas como assim, tá? Por exemplo, tá? Dentro de uma lista, então eu vou criar uma lista aqui, vou colocar const disciplinas, ou vou colocar const notas, que eu já explico todos os elementos aqui que eu quero, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, as notas que um aluno tirou em uma disciplina, tá? Então, vou colocar aqui 1.3, colocar 5.0, colocar 6.7, colocar 8.1, colocar 3.0, colocar 9.7, aluno bastante variável, tá? No final, vamos supor que ele tirou um 10, ok? Então, console.log aqui, só para vocês verem as notinhas saindo na tela, certo? Temos aqui as nossas notas, tá?
E aí eu posso aplicar, por exemplo, uma função callback chamada forEach. Tá? Então, se eu colocar aqui notas forEach, o que essa função callback vai fazer? Ela vai iterativamente pegar uma função que eu vou passar como argumento dela e vai aplicar, tá, sobre cada item da minha lista, nesse caso aqui, certo? Então, é como se ele iterativamente ele tivesse um for interno dele, aí pega o primeiro elemento, chama a função que eu passei aqui e vai aplicar esse elemento. Chama outra função e vai aplicar o elemento, chama outra função e vai aplicar o elemento e assim por diante. Então, vou fazer uma bem simples aqui de cara. Ó. Eu vou receber a nota, né, de um elemento que ele está passando aqui. Então, na primeira vez, ele vai chamar essa função que eu vou criar aqui, certo? E passar 1.3 como parâmetro da minha nota. Depois vai passar o 5, depois vai passar o 6.7 e assim por diante. E por enquanto eu só quero um console log, só para a gente ver, eu quero a nota, certo? Só para a gente ver que ele está aplicando iterativamente essa nota aqui, tá? Ou de funções. Deixa eu só apagar essas notas aqui de cima para não confundir, tá? Novamente, temos aqui, ó, iterativamente, ele aplicou, eu acho que eu tenho 15 aqui, né? Aí me confundiu também, né, meu querido? Deixa eu colocar aqui um console, que eu já levei um susto aqui, console log, vou colocar só umas barrinhas aqui para separar. Agora sim, tá? Então, 1.3, 5, 6.7, 8.1, 3, 9.7, 10. Então, ó, iterativamente eu dei um console.log em cada uma das notas. Ah, mas eu não quero só dar um console.log, eu quero colocar um tracinho na frente da nota, sei lá, então vou colocar vírgula, tracinho, tá? Isso, perceba que eu que estou programando, ó, ele só tem a obrigação de chamar essa função que eu estou passando como argumento dela, tá? E iterativamente ele vai chamando essa função que eu estou passando, aplicando a cada um dos itens, tá? Então se quiser colocar com tracinho aqui, fica com tracinho, ou ainda, tá? Para ficar algo mais bonitinho aqui, além, tá? Essa função forEach, ela tem mais de um parâmetro, tá? Só que, como eu só crio uma função com o único parâmetro que é a nota, os outros parâmetros ele está ignorando, como a gente viu anteriormente. Eu posso chamar uma função com mais de um parâmetro, tá? Ou mais parâmetros que ela tem, tá? E ele vai simplesmente ignorar os outros parâmetros. Então eu quero o valor, tá? Que é o nota, e eu quero qual que é o índice daquela nota naquele array, tá? E aí o meu console.log vai ficar um pouquinho diferente. Eu vou criar uma template string, tá? Que vai ser nota, e aí eu quero o índice da nota, então índice, tá? 2 pontos, e aí sim eu quero a minha nota, tá? Nota, aí eu vou colocar aqui, ou de funções 3, agora eu tenho nota 0, na verdade vamos colocar índice mais 1, né, para ficar mais bonitinho, tá? Eu tenho nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, etc. Tá? E perceba a flexibilidade. Cada vez, tá? Eu estou aplicando uma função aqui diferente, tá? E eu que estou determinando o que ele vai fazer com cada elemento do forEach, tá? Que ele vai chamar automaticamente essa minha função iterativamente para cada elemento das minhas notas. Tudo bem? Perceba a flexibilidade que eu tenho aqui. Se eu não quisesse fazer o forEach, né? Aí eu teria que fazer, por exemplo, um for let i igual a 0, aí menor que notas, ponto length, aí i mais, e aí sim chegar aqui e dar esse console log notas, etc. Certo? Então teria um trabalhinho um pouquinho maior, não tão maior assim, né? Mas teria um trabalhinho maior. Mas aqui é um exemplo, tá? Do uso de uma função callback. Então aqui eu vou colocar aqui para vocês que é o forEach. Eu tenho outras funções callback tradicionais aqui para a lista que a gente vai utilizar com uma certa frequência, tá? Dentro do JavaScript. Então já vou aproveitar e já vou passar para vocês, tá? A outra função callback, tá? Bastante utilizada aqui nas listas é o map, para fazer um mapeamento de valores, tá? Então eu tenho este array aqui e eu quero retornar um outro array com valores modificados, tá? Desse array, tá? E como que eu vou modificar esses valores? Eu que vou passar para ele, tudo bem? Vamos supor que eu queira pegar cada valor desse daqui e acrescentar meio ponto, ou tirar meio ponto, porque eu peguei erro em todas as provas, enfim. Isso é o que eu vou definir de maneira bem flexível, né? Então, se eu quiser fazer isto, né, que eu acabei de falar, vou chamar aqui, ó, const notas2 é igual a notas.map, e eu vou chamar uma função callback, tá? Então, ele vai receber
uma nota, ou seja, ele vai iterativamente novamente aplicar, chamar essa função que eu estou passando como parâmetro para cada um desses valores, tá? E para cada nota eu quero que você retorne o nota menos 0.5, por exemplo, tá? E eu vou dar aqui o console.log notas 2, eu só vou dar mais um. Vou chamar esse carinha aqui para o map antes, tá? Para separar, ou de funções, tá? Então aqui eu tinha 1.3, virou 0.8. O 5 virou 4,5, tá? 6.7 virou 6.2 e assim por diante, tá? Então não precisei, ó, cria um array, faz um for para cada elemento do array. Você pega esse novo array que eu coloquei, você dá um push nele, que eu nem falei de array, né? Mas enfim, eu vou comentar aqui com vocês sobre o push, tá? Na verdade, eu vou fazer agora, tá? Se eu quisesse ter algo equivalente a isso, o que eu teria que fazer? Ó? Const notas 3 igual a uma lista vazia, for, tá? Let i igual a 0 e tem outras variações do for que a gente vai ver mais pra frente, né? Mas por enquanto não. Notas.length e mais, tá? Vou ter que pegar aqui o meu notas 3 ponto, tá? Aqui eu tenho push para inserir elementos no meu array list. E aí vem o notas i, tá? Menos 0.5. Okay? Então esse seria o que eu teria que fazer para o notas 2 aqui no caso, né? Vamos dar aqui um console.log também notas 3 para vocês verem, tá? E tenho aqui com o mesmo resultado, certo? Só que aqui eu fiz com uma única linha, aqui precisa 1, 2, 3, 4, né? 3 linhas, não vou considerar esse fechamento aqui para ter o mesmo efeito, né? E perceba a flexibilidade, que eu posso passar qualquer função, falar, agora eu quero nota dividido por 2, todo mundo vai ter metade das notas, tá? Eu posso vir aqui e dividir todo mundo por 2, ok? Aqui eu vou passar uma pequenina diferença entre a arrow function, aproveitando o gancho, que aqui é um exemplo bom, tá? E a função normal, tá? Aqui dentro desse nota, eu posso declarar uma função normal, certo? Então, deixa eu só apagar isso daqui que eu fiz aqui. Eu vou colocar function, function não precisa de nome aqui, ele vai receber uma nota, tá? E aí vai dar um return nota menos 0.5. Return nota menos 0.5, tá? Se eu rodar, o resultado aqui vai ser absolutamente o mesmo, tá? Linha de códigos, tá? É o filter. Então vamos supor que eu queira só filtrar as notas aí que são maiores que 5, tá? Ou maiores ou iguais a 5. Só quero as notas acima da média mínima, acima do valor mínimo, por exemplo, supondo que o meu valor mínimo é 5, tá? Eu posso criar aqui o notas 3 é igual notas.filter. E no filter, tá? Ele vai receber como um dos argumentos, né? O primeiro argumento dele é sempre o valor, tá? A gente sempre tem o valor, o índice e todo o array, tá? Então, se eu quiser, inclusive, ter um terceiro elemento aqui, toda a lista, perdão, tá? Como lista, eu posso invocar esse terceiro elemento aqui também, tá? Por enquanto, na maioria dos exemplos, a gente está fazendo com 1 ou com 2, tá? Mas, enfim, no filter, eu vou receber uma nota, tá? E tudo aquilo que ele retornar como positivo, tá? Como true, ele vai colocar no novo array, que é esse que eu estou declarando aqui. Tudo que for falso, ele não coloca. Então, se eu simplesmente falar, ó, nota, tá? Maior ou igual a 5. Isso daqui é uma expressão que vai me retornar verdadeiro ou falso, certo? E como eu só tenho uma única linha, o resultado dessa expressão é o que é retornado aqui, tá? Então, se eu retornar verdadeiro, essa nota, esse valor do array que ele está chamando, ele vai jogar para o novo array. Senão, ele não vai jogar, tá? Então, se eu fizer simplesmente isso, console log notas 3, tá? Load funções 3. Agora, nós só temos as notas positivas no array. Agora, né, pensando em termos de programação no outro sentido, teria que ter um if, se nota maior ou igual a 5, então eu jogo para o array, senão não faz nada, né? Teria um ifzinho a mais dentro do meu for. Aqui, novamente, eu estou fazendo tudo em uma única linha, tá? Então, é comum a gente utilizar o filter também,
dentro do JavaScript, tá? E por fim, nós temos uma outra função aqui, tá? Das clássicas, chamada de reduce. Tá? Vou colocar aqui também o console log. O reduce, como o nome está falando, é para reduzir o array a um único elemento, bem para sumarizar o array, tá? E sumarizar, eu posso fazer sumarizar de diferentes formas, por exemplo, somar todos, eu quero retornar qual que é a soma de todos esses elementos, tá? Eu quero retornar só a soma das notas positivas ou só a soma das notas negativas. Eu quero retornar a multiplicação de todas essas notas, tá? Enfim, o que você vai fazer para sumarizar ou para reduzir esse array, você vai passar como função callback, tá? Então, como que vai funcionar o nosso reduce? Então, vou colocar aqui notas 4 igual notas.reduce, tá? Esse reduce, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Que ele vai receber dois argumentos. O primeiro seria uma variável acumuladora, né? Aquele que você usa para acumular valores ao longo da sua iteração no for. Por exemplo, se eu quero somar todas as notas, meu acumulador vai acumular a soma das notas, né? Então, 1.3, depois vai ficar o 5 mais o valor anterior, que é 1.3, vai virar 6.3. Depois, o 6.7 ele vai somar com 6.3, vai utilizar toda essa soma para somar com 8.1 e assim por diante, tá? Então aqui eu vou receber o acumulador e a minha nota, tá? Eu simplesmente quero que ele retorne o acumulador mais nota. E o retorno dessa operação, tá? Ele já vai jogar aqui para o meu acumulador na próxima iteração. E aí eu vou especificar qual que é o valor inicial do meu acumulador. Então vai ficar vírgula, eu quero que ele inicie, tá? Com 0. Bem, aqui o console.log notas 4. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então o somatório de todas essas notas aqui é 43. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, novamente, eu não precisei nem fazer um for, acumula com mais o valor anterior, enfim, tá? Pessoal, e aí, se vocês quiserem, né, vocês podem encadear essas chamadas aqui, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho uma tarefa lá que é somar todas as notas maiores ou iguais a 5. Aí, o que eu posso fazer? Const, deixa eu só colocar o log aqui para não confundir de novo, né? Const nota 5 igual notas.map, ou seja, eu quero retornar um array, tá? Então vou receber aqui uma nota, somente se a nota ela for maior ou igual a 5. Desculpa, map não, quero filtrar, tá? Filtrar só notas que forem maior ou igual a 5. E aí essas notas filtradas, tá? Eu quero aplicar um reduce nelas que eu quero somar. Então vou lá, acumulador nota, tá? Eu vou retornar o acumulador mais a nota, e o meu acumulador começa com 0, tá? Vou colocar aqui o console log notas 5 para a gente ver, tá? Vamos executar aqui na tela. Nós temos 39, tá? Então aqui, se vocês quiserem pegar, eu vou pegar aqui a calculadora. Calculadora é 5 mais 6,7 mais 8,1 mais 9,7 mais 10. Nós temos 39,5, exatamente a conta que está dando aqui, tá? Então nós podemos encadear, fazer mapeamento, filtro, redução e etc, tá? E percebam que, né, que nosso filtro, acumulação e etc, tudo feito em uma única linha, tudo por meio das chamadas de funções callback e tudo passando as funções como argumentos de outras funções. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Essa parte de programação funcional, obviamente que é uma introdução, demora um pouquinho para a gente nos habituarmos ao uso da programação funcional, né? Eu também, no começo, estranhava um pouco. Ao longo do tempo, isso fica muito tranquilo de usar, muito fácil, inclusive muito natural. Assim como foi aprender outros paradigmas de programação ao longo do curso de vocês. Ok, pessoal? Eu percebi que eu esqueci de passar um pequenino detalhe aqui de funções, tá? Vou passar agora para vocês, que é a possibilidade de eu ter valores padrão para os argumentos da minha função, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma função, que é a divisão. Eu posso deixar aqui, por exemplo, o numerador com valor padrão 10, o meu denominador com valor padrão 1, por exemplo, dar um return numerador
perdão, coloquei numerado aqui, numerador, tá? Dividido por denominador, tá? E agora isso me dá a seguinte possibilidade. Eu posso, por exemplo, chamar essa função divisão, tá? Sem passar nenhum valor, nenhum parâmetro, que mesmo assim essa divisão vai ser realizada. Então, se eu colocar aqui node funções 4, o resultado vai ser 10, tá? Por quê? Já considerou que, por padrão, se eu não passei nada, meu numerador vai valer 10. Se eu não passei nada para o denominador, ele vai valer 1, certo? E se por acaso eu passar o meu numerador para o primeiro argumento, ele vai preencher o primeiro argumento, que é o do numerador, e o denominador vai manter o seu valor padrão, tá? Então, nesse caso, o resultado vai ser 20, porque meu numerador virou 20, né? Porque eu passei, atribuí um valor para ele, defini um valor para ele, e o denominador continuou, ok? Então é isso, e até a próxima.